Bom, vou chamar mais dois elementos, Milena, e aí volto para as análises aqui das nossas colunistas. Dois elementos masculinos, tá? Muito só meninas aqui. E o Acorda Metrópolis, que já virou um Almoça Metrópolis, já que o discurso do Donald Trump durou 1 hora lá na Assembleia Geral da ONU, vou chamar dois parceiros aqui, que estão sempre pelo Acorda Metrópolis, que são o Rodrigo Medina, chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, internacionalista, que é isso, está sempre no Acorda Metrópolis trazendo análises internacionais de tudo que acontece no Brasil e no mundo, porque o Brasil está aí dentro de quase todas essas pautas grandes, e também o nosso observador da Casa Branca, o Fernando Hessel. A gente adora conversar com os dois e o Hessel tá ali sempre circulando pelos corredores da Casa Branca, então entende bastante também da agenda, principalmente do Donald Trump e do clima, de como acontecem, né, as fofoquinhas ali dos bastidores. Pela imagem parece que ele está no gabinete do Donald Trump, exatamente, né? Conta esperando o Trump voltar. Bom, Hessel, muito boa tarde. Daqui a pouco eu já lanço a primeira pergunta para você ou uma das meninas, mas vou perguntar primeiro para o professor, para o Rodrigo Medina. Boa tarde de novo. Medina, é isso, a gente teve já diversas diferenças entre um discurso e outro, primeiro o tempo, né? Lula fez esse discurso objetivo de 18 minutos, jogou para a galera, usou a palavra genocídio para reconhecer o que está acontecendo no estado da Palestina. Foi diretamente ali crítico aos Estados Unidos, dizendo que o país da sede da ONU não vem reconhecendo essa situação e por isso mesmo a guerra vai continuar matando gente de fome e de desnutrição. Esses dois momentos ele teve aplausos ali de todo o plenário, quase todo, porque o Samuel Pancher, nosso repórter que está lá, disse que a delegação americana não aplaudiu em nenhum momento. E em comparação com o discurso do Trump de 58 minutos, que foi e voltou, falou de fazendas eólicas, do Havaí, de um montão de coisa, até que falou do Brasil, para dizer também de forma amistosa que está querendo aí conversar com o presidente Lula, finalmente, que esse encontro pode acontecer na próxima semana. Qual que é o teu balanço inicial aí dessas diferenças dos dois discursos? Em primeiro lugar, boa tarde, Natália André, boa tarde, Andresa, boa tarde, Milena, boa tarde ao Fernando também e todos que nos assistem. Bom, nós tivemos notadamente dois discursos contrapostos. O discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em defesa do multilateralismo, chamando atenção para questões como a emergência climática e os conflitos armados em curso, não é? Todo o seu custo em termos de tragédia humana e destruição material, e, de outro lado, o presidente Donald Trump atacando não só o multilateralismo, mas as suas instituições formais, sobretudo a ONU, onde ele estava, não é? E desfilando aí um carrossel de defesas de negacionismo climático e reforçando a via armada para a resolução de contendas locais por meio da tutela e intervenção norte-americana, enquanto afirma ser ele merecedor do Prêmio Nobel da Paz, não é? Tudo isso no marco da comemoração dos 80 anos da Organização das Nações Unidas, num dos seus anos mais violentos, não é? Podemos assim afirmar. O próprio Antônio Guterres, não é? Chamou atenção para essa condição no marco de 23 conflitos armados concomitantes, pelo menos, né? No Sudão, no Congo, a questão fronteiriça entre Índia e Paquistão, entre outros. E dentre os quais, dois conflitos de relevante envergadura. Estamos aí no 3º ano de guerra entre Rússia e Ucrânia e o conflito israelo-palestino escalando para um patamar de violência nunca antes visto nesse contexto. O próprio Antônio Guterres, antes, né, do discurso do presidente Lula, já havia classificado as ações de Israel na faixa de Gaza como genocídio, ao passo em que
a avassaladora maioria dos Estados-membros da Organização das Nações Unidas acena para o reconhecimento do Estado palestino, enquanto o governo Donald Trump nega o visto para que Mahmoud Abbas pudesse estar presente. Tratando especificamente desse contexto, para finalizar esse plano conjuntural, o ataque no discurso de Trump ao multilateralismo, não é? E as críticas do presidente Lula quanto à necessidade de uma reforma da ONU e, por exemplo, de suas instituições de alguma forma afiliadas, o Conselho de Segurança, a própria Organização Mundial do Comércio, desvelam, no caso do conflito israelo-palestino, uma flagrante ineficácia das pressões internacionais, não é? Em arrefecer o conflito e dirimir e de fazer desistir, não é, Benjamin Netanyahu do propósito de tomar toda a faixa de Gaza, em razão do apoio prestado pelos Estados Unidos. Não é? Então, esses são elementos de conjuntura importantes para nós avaliarmos ambos os discursos. O Medina. Devolveu. É isso. Agora a gente volta. Por favor, Andresa Matais, faça sua pergunta a Fernando Hessel. Eu vou ser direta aqui, Hessel. Primeiro eu quero saber onde você está, se você invadiu aí o gabinete do Donald Trump, e uma avaliação do discurso dos dois. A minha avaliação aqui é que o Donald Trump deu uma zoada, vamos dizer assim, no Brasil, ao contar ali para todo mundo esse encontro que ele teve com o presidente Trump ali numa intimidade ali que ele narrou entre os dois. O que você achou? Excelente clima. Excelente então, antes de mais... Excelente química, isso. Antes de mais nada, Rodrigo, ainda bem que você está aqui para me ajudar, porque eu vou te falar, essas três aí não é fácil, não é fácil. Mas olha, uma coisa eu posso dizer, Matheus, isso aqui não é AI, tá? É de verdade. Algumas pessoas falam que pode ser AI, mas não é. Mas vamos ao ponto. O Donald Trump faz uma piada, na verdade, ali, né? Até eu estava checando aqui, junto aos e-mails do pool de jornalistas que acompanham o presidente Donald Trump, que são jornalistas credenciados, e a gente tem um grupo fechado por e-mail, né? No Brasil se usa muito o WhatsApp, mas aqui funciona no e-mail, se bobear, acontece pelo fax também. E aqui a repórter da Casa Branca, que ela representa daí o Miami Herald, ela fala aqui no e-mail que aquilo lá foi realmente uma brincadeira que o Trump fez de ter encontrado com o presidente Lula e que isso não aconteceu. Então foi mais ou menos uma piada, mais ou menos não, foi realmente uma piada feita pelo Trump, por isso que a galera na plateia, durante o discurso, deu aquela balbuciada, aquela risada, porque com certeza isso não aconteceu. Agora, o Trump, ele fala muito de si, né? Ele passou os 56 minutos dele ali naquele palanque, naquela tribuna, falando dele. Então, o que chama atenção é que ele foi ali, na verdade, fazer a sua propaganda, para a propaganda dos Estados Unidos, sendo que o foco de uma Assembleia Geral não é falar de si, é falar, na verdade, de temas que atingem os países, né? Que atendam aí o mundo global. Tudo bem, ele pode falar, sim, das políticas internas dos Estados Unidos, mas no sentido de você correlacionar a ligação dos Estados Unidos com outros mercados, né? De que maneira os Estados Unidos se projeta ou pode contribuir em algum dado momento. O que ele faz, na verdade, é mais um desabafo ali da parte egocêntrica dele do que qualquer outra coisa. Então eu quero só destacar esse primeiro momento aqui dessa nossa conversa, essa dissonância dos objetivos de que um presidente deve falar ali numa tribuna como aquela. Travado. Esse primeiro momento aqui dessa de que um presidente o resto teve um momento aqui que cortou um pouquinho o que você estava falando. Você disse que não acredita nessa fala do Donald Trump de que ele teve esse encontro com o presidente Lula? A entender os e-mails dos repórteres que fazem parte do pool do pool que acompanha o presidente Donald Trump. A gente recebe esses e-mails
Em momento algum, a repórter que segue o presidente fala disso daí. A única coisa que ela cita é justamente a frase que o Trump comenta na plateia e não faz qualquer observação de confirmação disso. E ela entende aqui que isso foi só uma piada por parte de Donald Trump ali na Assembleia Geral. A gente tem que aguardar um pouquinho mais para confirmar essa informação. Mas se o encontro tivesse acontecido, a gente já saberia através dos reportes internos que os jornalistas fazem, que estão responsáveis por acompanhar o presidente Donald Trump, que são os jornalistas credenciados pela Casa Branca. Ô, Milena Teixeira. A gente precisa checar direitinho para poder saber, afinal, o que foi que aconteceu aí nessa narrativa do Trump, né? Quem é que está falando a verdade. Mas é sempre bom da gente destacar, né, que é isso, o Trump, ele é um homem da mídia, né, ele vai muito bem na frente das câmeras, chegou, fez a piadinha ali com o TP, brincou com as pessoas, apoiou diferente no balcão ali da ONU, conversou com todo mundo. Aí nessa hora, isso me chamou muita atenção, que na hora que ele foi falar do encontro que aconteceu com o presidente Lula, e até, Andresa, você destacou que ele não fala o nome do presidente Lula, ele fala do líder do Brasil, ele olha para Marco Rubio, ele olha para a comitiva dele, ele não olha para o Lula para falar que a gente marcou um encontro para a próxima semana. Ele só olha para o Lula para falar que ele gosta dele, que aconteceu uma química excelente, e ele diz ali também, que eu acho que é um ponto interessante da gente destacar aqui, no primeiro momento ele fala assim, a gente se encontrou por 20 segundos, depois ele troca, ele fala, foram uns 30 segundos. Enfim, pode ter sido simplesmente uma coisa ali de passar, trocar olhares e falar, bora falar na próxima semana? Nesse momento é mais especulação, que a gente precisa de informação para falar. Eu queria fazer uma pergunta para o professor, Natália, se você me permite. A Milena estava na fila. Exato. Opa! Perfeito, vamos lá. Eu queria que você pudesse conceituar para a gente a importância desse palco para o Brasil, para o presidente Lula. Ele foi bastante aplaudido, como a gente acompanhou, mas internacionalmente é um momento que os olhos do mundo se voltam ao Brasil, obviamente, mas porque o Lula prometeu, quando foi eleito, que iria resgatar a imagem do Brasil pelo mundo, que foi ali prejudicada no governo Bolsonaro. Este é um ponto alto para isso? Obviamente, mas... sem a menor sombra de dúvidas. Em que pesem as críticas do presidente Lula a uma notável inoperância, ineficácia dos institutos manejados pela ONU, sobretudo o Fórum da sua Assembleia Geral, né, que tem um caráter simbólico e não se verifica em termos práticos, não é? O desdobramento das defesas que são ali assumidas. Esse é um importante fórum para o posicionamento da política externa brasileira diante de pautas que são globais e que têm, para o Brasil, um caráter central. A exemplo, mencionemos a emergência climática, não é? E a importância da COP30, que está logo adiante. O Brasil, ele não apenas para questões como essa, né, enfrentando-se diretamente com o negacionismo expresso por aquele que o sucedeu no púlpito, não é? Marcando posição e muito bem notada a reação das demais delegações a cada defesa mais contundente feita no discurso do Lula, enquanto faltaram aplausos nos 50 e tantos minutos de discurso de Donald Trump, que a todo momento atacava a Organização das Nações Unidas, enquanto mais amplamente vociferava ódio ao multilateralismo, que ele afirma não ver sentido, não é? Informando ser, grosso modo, os Estados Unidos mais importante que o mundo. Não é? Ele fala exatamente nesses termos num trecho específico do seu discurso. Então, sim, é uma arena fundamental para o Brasil posicionar-se diante dos problemas do mundo. Repito, o Brasil não é só chamado a falar e não é visto como
interlocutor apenas para questões climáticas, não é? A política externa brasileira, podemos considerar, já foi reposicionada nesse governo de Luiz Inácio Lula da Silva. É assim que eu vejo essa importante ainda arena internacional. E o seu grau de importância ganha relevo, nós o percebemos mais nitidamente, exatamente em razão de estar sendo atacada. A ONU, num discurso que muito bem colocou o Fernando, o tempo todo era proferido na primeira pessoa. Eu sou mais importante, não o Estado norte-americano, não é? Tampouco o seu governo, mas de forma extremamente personalista. Enquanto a ONU discute, eu vou lá e resolvo. Não é? Então, exatamente nesse momento de severos ataques, a instituição ela demonstra o seu grau de importância, porquanto tenha que ser exatamente reformada a fim de impedir entraves como o exercício do poder de veto no Conselho de Segurança da ONU, não é? Sobretudo da parte dos Estados Unidos. Ô, Fernando Hessel, jogo rápido agora então, para a gente encerrar, que a gente precisa passar para o Contexto Metrópolis, o próximo programa. Quem ganhou o debate, a gente sabe que a mídia internacional vai colocar dessa forma, como um conflito ali. A autoestima de milhões de Donald Trump, dizendo que todo mundo diz que ele vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ou o discurso contundente, crítico, político do presidente brasileiro. Sem sombra de dúvidas, o presidente brasileiro, né? E a gente pode perceber que na declaração e no olhar do presidente Donald Trump para Marco Rubio, ele estava mandando ali um recado ao Marco Rubio de tipo assim, precisamos repensar e precisamos conversar com o Brasil. Essa é a mensagem que Trump está dando. Até porque quando Lula fala, o próprio Donald Trump percebe, e ele é informado através de pontos, que você pode observar depois nas imagens, que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a popularidade dele foi muito grande. Então, na verdade, o que acontece agora é que Trump precisa estar do lado do presidente Lula, justamente por essa capacidade do discurso que Lula fez nessa manhã. Então, eu acredito que muita coisa vai acontecer depois do dia de hoje, numa possível, realmente, mensagem ao Marco Rubio, dizendo, olha, precisamos sentar com o Brasil. Então, quem ganha nisso daí é o Brasil. Não estou falando nem do Lula, da esquerda, de nada. Quem ganha é o Brasil com esse discurso do presidente Lula. E é o Brasil. Não estou falando nem do... Perfeito. Bom, a gente ouviu o observador da Casa Branca, Fernando Hessel. Também a gente teve aqui o chefe do Departamento de Relações Internacionais da Unifesp, Rodrigo Medina. Muito obrigada aos dois. A gente certamente volta a conversar hoje, nos próximos dias, porque a Assembleia Geral da ONU está só começando e muito do que vai ser discutido e do foco é Brasil e Estados Unidos. Muito obrigada aos dois. Eu também me despeço das minhas companheiras aqui dessa cobertura especial, que foram a Andresa Matais, nossa colunista, e a Milena Teixeira, repórter da coluna do Igor Gadelha. Milena, estava apurando aí se esse encontro mesmo vai acontecer entre Lula e Trump na próxima semana, e certamente também vai trazer os detalhes nas próximas horas, né, Milena? Sim, estou falando aqui com o pessoal que inclusive está na comitiva do presidente Lula para saber se de fato esse encontro deve acontecer. Eu falava aqui, Natália, com você e com a Andresa no bastidor, que ministros e integrantes do governo Lula, inclusive, começam a comemorar esse discurso do presidente dos Estados Unidos. A avaliação é que isso enfraquece, inclusive, uma avaliação inicial, claro, e uma avaliação deles, que isso pode, inclusive, enfraquecer o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos costurando ali acordos e tentando, né, benefícios para o seu pai. Então, eles já começam a comemorar aí, os ministros de Lula, esse discurso do presidente Donald Trump. E você, Andressa? Seu último destaque. Não, eu vou no quem ganhou o debate, também concordo com o Hessel, que foi o presidente Lula, sem dúvida, conseguiu, né, chamar a atenção do mundo ali para o seu discurso e foi muito aplaudido. Perfeito, muito obrigada, viu, a todos. Agora você fica nessa conexão do Acorda para o Contexto com a íntegra do discurso aqui dos nossos comentaristas, vencedor, que é o discurso do presidente Lula, o discurso que abriu os discursos dos países, que foi o Brasil mais uma vez. Acorda Metrópolis, 7h15 da manhã. Tchau!